Ok. Então, hoje estamos aqui na nossa live sobre o livro. Eu vou falar sobre esse livro que eu achei muito interessante. Eu já acompanho esse canal faz tempo. Na verdade, gente, quando Deus me revelou esse transtorno, o primeiro vídeo que eu assisti foi dessa doutora. E o meu queixo foi no chão, foram caindo fichas e fichas e fichas, conforme ela foi falando, porque ela diz assim, que falar que uma pessoa é uma pessoa narcisista é dizer que é uma pessoa, em inglês se chama jerk. E é a palavra que eu chamava a pessoa com quem eu estava tendo sérios problemas de relacionamento, era essa palavra, se resumia exatamente a essa pessoa. Só que quando eu orei pedindo a Deus para me ajudar a superar aquilo que eu estava passando, porque tinha outras pessoas envolvidas, eu não podia sair daquele relacionamento, pelo menos naquele momento, e eu falei, Senhor, me ensina a conviver com essa pessoa, como lidar com uma pessoa jerk. Foi essa a pesquisa que eu fiz no YouTube. E aí apareceu ela, e falando sobre narcisismo. Muitos de vocês já devem até conhecer esse meu testemunho, né? Como que foi que Deus me revelou. Oi, Sandra, seja bem-vinda. Ó, já avisei aqui o pessoal, quem não quer aparecer, fecha a câmera, porque essa live vai estar amanhã lá no canal. Aí eu vou fazer a apresentação aqui, quando eu terminar, nós vamos interagir. Se vocês tiverem algo para falar referente ao que eu estou falando aqui, para não ficar muita coisa, que eu vou colocar a parte da apresentação no canal e depois eu vou pôr a live todinha com vocês também junto no finalzinho interagindo, né? Mas eu sempre aviso que se não quiser aparecer, fecha aí a câmera, ok? Esse livro, então, continuando aqui. A gente já se fala mais, Sandra, fica aí, tá? Feliz que você está aqui com a gente. Eu vi o vídeo falando sobre narcisista, narcisista, e eu falei, não, essa pessoa não é narcisista, imagina, pelo contrário, essa pessoa é meio tímido, né? Parece até que tem uma baixa autoestima. Não é essa pessoa que eu achava que era narcisista de ficar se olhando no espelho e ficar falando, eu sou lindo, maravilhoso. E existem esses, né, que são os grandiosos. E muitos deles vão oscilando, né? Às vezes é o grandioso, às vezes é o oculto, grandiosa, oculta. Enfim, foi um vídeo dela, foi o primeiro vídeo que eu assisti falando sobre esse transtorno, que foi onde Deus realmente usou, né, como instrumento, a vida dela para me mostrar sobre aquela pessoa com quem eu estava tendo sérios problemas de relacionamento. Já há anos estava tendo conflitos, mas eu não tinha a menor ideia sobre esse transtorno. E chegou num momento, teve uma situação, que essa pessoa falou coisas para mim que me chamou a atenção. Eu vi que estava já saindo fora do normal. E foi quando eu fui e clamei a Deus, porque eu já estava num desespero, que eu falei, não dá mais para viver desse jeito com essa pessoa. E aí, depois de um tempo, eu fiquei sabendo que ela escreveu esse livro, mas eu nunca tinha lido o livro dela. E esses dias eu comprei o e-book e achei muito interessante essa parte. Por quê? Porque quanto mais eu faço atendimento, gente, eu percebo que a maioria das pessoas ainda estão no relacionamento abusivo. E achei muito importante trazer um pouco mais de conhecimento com base no que ela fala no livro dela, e lógico, eu vou dar um pouquinho aqui da minha opinião também em alguns momentos, baseado na minha experiência, né, de vida, no convívio com essas pessoas, e também depois eu quero ouvir a opinião de vocês também, testemunhos e experiências que vocês também passaram, como é que foi, se você já conseguiu sair, se você ainda está num relacionamento abusivo. Então, eu separei aqui, começando falando se should I go, né, devo sair, não, desculpa, should I stay, primeiro, devo ficar, e depois eu falo sobre should I go, se eu devo sair, se eu devo ir. Então, vamos começar aqui a falar sobre esse livro, e no final eu tenho algo também para compartilhar com vocês, gente, que eu achei muito, muito, muito legal, que são testemunhos de pessoas, várias dicas que deram aqui, que eu creio que vai ser, assim, muito bom deixar registrado para todos que tiverem a oportunidade de depois assistir também essa live. Então, vamos começar aqui. Should I stay, né? Devo ficar nesse relacionamento? Então, ela fala no livro dela, eu peguei as partes que eu achei mais importantes para compartilhar. Ela fala assim, que mesmo sabendo que eles não irão mudar, por que que a gente ainda fica num relacionamento desse? Quando Deus revela, né, no caso, muitos
hoje já sabem, e mesmo assim não consegue sair do relacionamento naquele momento. Aí eu coloquei aqui algumas coisas que ela descreve no livro, que são as principais, eu creio, que fazem com que a pessoa não consiga sair, acabe ficando por conta de transtornos maiores que a pessoa vai acabar passando na vida. Então, por exemplo, filhos é algo que realmente faz com que muitas pessoas acabam permanecendo no relacionamento tóxico. Dependência emocional que nós falamos sobre codependência, dependência financeira, porque muitos desses abusadores fazem com que a pessoa deixe de trabalhar, diz que vai sustentar, promete coisas lindas e maravilhosas, a pessoa perde a carreira, né? Anos sem trabalhar e totalmente dependente, esse parceiro acaba, normalmente são os homens que fazem mais isso, né? Mas existem mulheres também. E a pessoa não tem um meio de sair do relacionamento porque não tem condições financeiras para isso. Medos, sim, muitos medos, medo do novo, medo do que vai acontecer, medo das intimidações, né, que muitos e muitas narcisistas fazem ali com esses parceiros e parceiras, crenças religiosas, isso também, mais quando se fala de um casamento, porque a gente vai falar já já sobre isso mais profundamente também. Às vezes a pessoa tem problemas de saúde e também precisa de alguém ali para estar ali, de certa forma, né, ajudando. E antes de começar, eu quero deixar bem claro aqui para todos, seja bem-vinda, Mayara. Já estamos aqui na apresentação, já já a gente interage, tá bom? Renata também, fico feliz que você está aqui com a gente. Antes de começar, gente, eu quero deixar bem claro para vocês, tá? Que se você tiver num relacionamento abusivo, onde você está passando por agressões físicas, é outra história, ela também deixa isso bem claro no livro dela. Você deve sim chamar, se for preciso, a polícia, senão você pode ligar para esse número de suporte 180. Se você já está passando por violência doméstica, não espere que algo pior aconteça, tá? E a gente vai falar mais profundamente sobre isso aqui, como se preparar no caso, se a pessoa quer sair e ainda não conseguiu, porque quando chega a violência doméstica, né, a pessoa já está te machucando fisicamente, é muito perigoso. Não só para você, como mais um motivo para você também sair por conta dos seus filhos e tudo mais que vai envolver. Deus sempre levanta pessoas, né, e dá uma saída para aquela situação, porque, embora muitos creiam que Deus vai ficar, eu já passei por isso também, gente, eu vejo que tem muitas crenças religiosas que Deus vai ficar com raiva da pessoa se a pessoa se separar, porque ele é contra o divórcio. E eu acabei mudando essa crença quando eu fui numa terapia de casal com essa pessoa, inclusive, que eu contei aqui logo no começo para vocês, e a terapeuta falou para mim, e me mostrou na palavra de Deus, que Deus deu a permissão do divórcio, a carta do divórcio, sim, pela dureza dos nossos corações. Mas vamos continuar aqui, que eu vou aprofundar mais sobre isso, que é muito importante a gente também falar, que é um assunto bem delicado. Então, algumas situações de abuso que são óbvias também, que acontecem, que é a pessoa é infiel constantemente, trai e continua traindo, e trai de novo, e trai de novo. Não é aquela coisa que às vezes acontece, que a diferença é pecado e iniquidade. Pecamos. Mas aquele que é iníquo, ele não se importa, ele não se sente mal, ela não se sente mal, não se arrepende, e continua fazendo. Não tem mudança de comportamento, porque não tem temor a Deus, sabe que aquilo é errado e continua fazendo, porque só pensa no próprio prazer e no prazer da carne, porque é tudo sobre o ego. Abuso verbal, que são, né, momentos onde a pessoa está ali te insultando e falando palavrões, te agredindo verbalmente, isso é algo que já é mais óbvio do que o abuso psicológico. Abuso financeiro, como a gente falou agora há pouco, abuso físico, que é já quando é violência doméstica, e o uso de drogas e álcool. Tudo isso já vai deixando algo bem mais visível, né? E a pessoa já fica atenta, porque quando chega essa situação, é um momento que você está correndo risco, e
as pessoas que estão ali junto com vocês, convivendo também. Então, é importante você olhar para isso, estar na sua realidade, né? E tomar os passos necessários para que você possa estar em segurança. Por que que é tão importante a gente saber se a pessoa tem um transtorno de personalidade ou não? Por que que queremos ter certeza se é mesmo um narcisista ou uma narcisista? Gente, eu vejo isso acontecer e eu passei por isso, até hoje. Tem casos que fica algo mais difícil da gente ver. Tem outros que fica mais fácil. Eu tive confirmação de Deus, pedi a ele me deu confirmação de todas as pessoas com quem eu dei contato zero eterno. Então, não tive sombra de dúvidas de que realmente era uma pessoa com esse transtorno. E a confirmação, cada uma foi de uma maneira, mas foram confirmações assim que não tinha dúvidas, não tinha. Aquela coisa assim que eu fui com certeza do que eu estava fazendo, que era a melhor decisão que eu estava tomando na minha vida. É outra coisa que eu quero aqui falar para vocês. O assunto mais profundamente hoje eu vou estar falando de relacionamentos, principalmente quando é casamento, família. Porque quando se trata de amizade, eu falo no canal sempre, amizade, no trabalho, nesse sentido, não tenha. Eu dei contato zero e foi libertador. Contato zero total. Deus confirmou, eu já bloqueei de tudo. Contato zero mesmo. E, gente, é algo assim que é um peso que sai da nossa vida, porque embora, quando a gente está no relacionamento com essas pessoas, não sei se vocês também passaram por isso, mas eu passei, com a maioria deles e delas. É uma adrenalina, eles trazem uma coisa, né, aquela emoção, parece que a vida tem mais cor, parece que tem mais alegria, tudo ilusão, porque eles vivem de uma rotina, de um tédio tão grande que eles precisam o tempo inteiro estar o que, que vai ser amanhã? E depois? E daqui um ano? E não sei o quê. E todo dia, e aí vai ser isso. E é festa de não sei o quê. E começa a dar dicas, e começa não sei o quê. Gente, aí a paz, que é o que você vivia antes, aquela calmaria, aquela coisa tranquila, agora você já acha que aquilo não tem mais graça. Quando eu parei de ter relação, principalmente com uma dessas pessoas que eu tinha uma amizade bem intensa, essa sensação de que perdeu a graça, de que tudo estava sem animação, sem emoção, foi uma das coisas que eu mais senti falta no início, mas depois eu fui perceber que isso não era o normal. Eu estava já entrando numa ansiedade, numa coisa que era dela, que foi transferida para mim pelo convívio e por eu achar que aquilo era algo legal. Aí daqui a pouco já estava eu já achando que estava um tédio, porque não tinha mais aquela emoção. Mas não, gente, é porque eles vivem no caos e a gente, por ter aquela coisa diferente, sair da rotina, né, acaba achando que é aquilo que é o bom, mas não, porque em mim, pelo menos, só foi causando ansiedades. Então, voltando aqui ao assunto, por que que é tão importante a gente saber se é um transtorno de personalidade? Porque, gente, num casamento, principalmente se você tem fé, né, em Deus, e você segue a palavra de Deus, que foi o meu caso, eu creio que da maioria das pessoas que são casadas e que são cristãs, cristãos, por temor a Deus, como eu falei, eu não tinha esse conhecimento que Deus permitiu, que a pessoa pode se divorciar por conta da dureza dos nossos corações, né? Então, você está no relacionamento, a pessoa vive drogada, alcoolizada ou alcoolizado, a pessoa te trai constantemente, a pessoa não muda o comportamento, a pessoa te abusa fisicamente. Não precisa ser tudo necessariamente junto, tá? Mas te abusa verbalmente. Enfim, tudo isso está acontecendo e você vai ficar lá porque você é a mulher sábia e você tem que salvar o casamento, porque senão Deus vai te castigar. Não, gente, não é assim que funciona. Né? E a palavra de Deus mesmo fala sobre isso, mas lógico que Deus não tem prazer no divórcio, ele quer que a gente tenha família e que a família permaneça junto, mas quando se trata de abuso, aí é outra história. Então, para mim, sempre foi muito importante, eu vejo vários outros canais também falando sobre isso, e várias pessoas perguntando, é mesmo narcisista?
Eu quero saber, eu quero ter certeza. Aí as pessoas, na maioria das vezes, falam, o que importa? O que importa? Veja o comportamento, se essa pessoa te faz mais mal do que bem, se essa pessoa é tóxica, se essa pessoa... Não é assim, gente. Por quê? Porque se é uma pessoa que tem uma dificuldade, né? Porque todos nós, ninguém é perfeito, temos nossas experiências passadas, traumas, e que no momento, quando a gente está junto, são coisas que você traz do seu passado para dentro da sua casa, que essa pessoa também tem um passado que vem, e aí vocês dois juntos, todos os dias convivendo, todo relacionamento é um desafio. Não é fácil para ninguém. Mas quando se trata de um relacionamento abusivo, a pessoa não vai mudar, a pessoa não quer mudar. E a pessoa vai continuar repetindo esse mesmo padrão de funcionamento. E aí você ficar lá, isso é tortura, isso vai te destruir. Agora, se a pessoa não é narcisista, ainda existe a chance, lógico. Por quê? Porque a pessoa vai estar aberta a melhorar, você vai querer fazer terapia, a pessoa vai na terapia, não vai só entrar por aqui e sair por ali, a pessoa realmente vai querer estar bem com você, vai olhar para si, vai fazer uma autorreflexão. Resumindo, vai ter progresso. E aí sim, é onde Deus quer que a gente trabalhe. Então, porque senão qualquer coisa que der errado, a pessoa fez isso ou fez aquilo, e aí é narcisista, eu não quero mais saber, então eu vou me separar, eu quero divórcio. Também não é assim. Por isso que, para mim, sempre foi muito importante ter essa certeza de que realmente é uma pessoa mau caráter, uma pessoa que gosta de ser como é, e uma pessoa que não está nem aí para o meu sentimento, para minha para o meu bem-estar, não existe amor, não existe empatia, não existe compaixão, intimidade emocional, troca, é outra história. Então, eu creio que para todos nós que temos essa preocupação, o motivo principal é esse, temor a Deus. Por quê? Porque se é um relacionamento que não é abusivo, existe sim uma maneira de melhorar. Mas se é, não vale a pena ficar. Então, é importante, existem várias maneiras da gente poder descobrir isso daí, inclusive eu tenho vídeos no canal onde eu falo sobre a parte do DSM-5 e como funcionam esses relacionamentos abusivos que nós já sabemos, né? Não é uma pessoa que não está num dia legal, porque acontece com a gente, às vezes a gente não está bem, porque a gente acaba dando justificativa para os abusos. Ah, a pessoa está cansado, está cansada, por isso que gritou comigo, por isso... Não, gente. Você vai gritar com alguém se você tá um momento ou outro, raridade, se você não tá legal, o normal é você falar, não tô bem agora, podemos conversar depois, ou a pessoa te... Porque eles vão apertando os botões, né? Muitas vezes a gente acaba explodindo. Mas ainda assim, não é você que tá... Você tá fora de si por conta dessa pessoa ter provocado algo, que é o abuso reativo, que a gente já falou sobre isso também. Então, é importante a gente saber. Na Lei Maria da Penha, ali descreve direitinho todos esses comportamentos que fica muito fácil de você identificar, principalmente quando você está passando por abuso físico, violência doméstica. O que ela fala no livro, que ela deixa bem claro. Se você decidir ficar, seja lá o motivo que for, ou até que você consiga sair, você precisa ter a consciência de que narcisistas não mudam. E aí, eu tenho a minha opinião em referência a isso, tá? Existe, sim, uma maneira deles mudarem. A questão é, a pergunta é, eles querem mudar? Não. Por quê? Porque eles gostam de ser como eles são. Funciona fazer o que eles fazem para eles. Eles conseguem receber o que eles querem, o que eles precisam. Então, para que mudar? A hora que você para, tem outro que vai estar dando para ele ou para ela. Suprimento. Então, eles vão, né? Nessa ilusão e machucando por onde passam, porque são pessoas quebradas. Então, terapia ajuda, né? Existem as escolhas, existem as vantagens, a forma de ser e pensar, existe a cultura também, porque hoje em dia, ser narcisista é algo que a cultura mesmo, eles já estão infiltrados no sistema. Todos os lados. Na música, inclusive, gente, dia 9 de janeiro, já já vou falar para vocês, quem não sabe ainda, dia 9 de janeiro nós vamos começar o Clube Narcisistas Expostos, e lá, no primeiro mês, no terceiro encontro, a Manuela, que é uma participante que está sempre aqui com a gente, hoje ela não está aqui,
Ela está trabalhando, provavelmente ela mora em Portugal, e ela falou no testemunho dela sobre o que prendia ela, esse ex-marido dela, que já tinha traído ela várias vezes, ela teve 3 filhos com ele, se não me engano foram 3 ou 4 filhos. E ela disse que era onde ele pegava ela, na parte sexual, quando tinha relação sexual. E ali ela vai falar sobre essa parte que é muito forte no mundo espiritual, gente, existe uma transferência, quando você tem relação sexual com essas pessoas, tem pessoas que depois acabam ficando com depressão, porque transfere os espíritos que eles carregam, quer dizer, eles deixam um pouco deles em nós e levam um pouco de nós com eles. Só que como nós temos coisas boas, não somos perfeitos, tá? Mas temos coisas boas, buscamos melhorar, eles levam o que tem de bom e jogam em nós o que tem de ruim. Então, a parte sexual é muito importante também de ser falado, porque muitos deles, inclusive mulheres, usam disso para criar essa conexão e a pessoa fica presa, a alma, né, ficar ali presa a ele, a ela. Então, terapia, no caso, né, eu trouxe até um exemplo, os mais próximos, né, são os que mais sofrem. Muitas vezes, poxa, mas todo mundo adora ele ou ela, porque fora de casa é uma pessoa que parece ser a melhor do mundo, o melhor do mundo. Mas dentro de casa a máscara é arrancada, porque eles sabem que essa pessoa que está ali com eles já tem totalmente, eles têm poder totalmente sobre a vida dele ou dela, então ali eles relaxam e eles são de verdade quem eles são. Então, quem paga o preço são as pessoas mais próximas. Já cansei de ver pessoas falando, é porque não sei quem tem ansiedade, não sei. Um narcisista que eu conheci, gente, ele falava que quem é que está pagando pelos seus problemas mal resolvidos? Quem é que tem gastrite na sua casa, nervosa, né? Não sei o quê. Quando eu conheci a parceira dele, ela disse para mim que ela tinha gastrite nervosa. E depois que Deus me revelou, tudo caiu, né? Eu digo, tudo se encaixou. E eu entendi. Então, é assim mesmo que acontece, porque transfere tudo para a pessoa que está convivendo ali. E são os mais próximos que são os que mais sofrem. Então, intimidade emocional não existe, gente. O que existe é falta de empatia, explosões de raiva, distanciamento, a pessoa te ignora, né, dando tratamento de silêncio, muitas vezes como se você nem existisse. São pessoas que vão estar te controlando, mas tentando parecer que é cuidado, que é amor. Inconsistência, porque é aquela coisa, né, gente? Eles percebem que a gente já não tá mais ali, porque o abuso tá intenso, aí que começa a ficar bonzinho, é o frio e quente. E fica nessa inconsistência, e a gente acaba ficando, por quê? Fica com a esperança de que a pessoa vai mudar, né? E a grandiosidade, porque eles se acham os melhores. Então, eles podem mudar? Pode, mas eles querem mudar? Não. Para quê? Se eles vivem aí do jeito que, na ilusão deles, né, que eles criam esse mundo de fantasia. E quem paga o preço são as pessoas que estão ali, convivendo. Então, na terapia é assim, ó, vai entrar por um ouvido e vai sair pelo outro. E no livro, ela dá um exemplo sobre essa parte, que é assim, você vai na terapia com um narcisista, o que eu já vi, vários narcisistas que têm canal no YouTube, fala, não perca seu tempo indo fazer terapia, deixa que ele vá sozinho se ele quiser, alguns deles fazem, e que você vai sozinha, que é o melhor que você faz, porque quando vai junto, não dá certo, não tem progresso. Mesmo porque eles não vão permitir ser vulneráveis, o que é quase impossível para os narcisistas, mas esses que têm o canal que eu conheço, dizem eles, né, que vão e que fazem esse trabalho de autorreflexão. Por quê? Porque a mulher disse que não ia mais ficar com ele, falou que ele era um narcisista e foi embora com os filhos, e aí ele desesperou, né? Ele disse que foi no fundo do poço e teve que olhar e ver que realmente ele era um narcisista e faz terapia já há 5 anos. Só Deus sabe o coração, as intenções, né, de cada um. Então, ela diz assim, você vai na terapia, aí você coloca lá a questão de que você está tendo problema com esse namorado, com esse marido, de que toda vez que você marca para encontrar, para jantar, por exemplo, a imagem aqui no restaurante, né, que ele sempre chega atrasado, ou ela chega atrasada, né, e depois fica ignorando. Aí ela fala, sabe o que vai ajudar a terapia?
que vai acontecer? Ele não vai mais atrasar. Ele vai chegar agora sempre naquele horário. Mas continua ignorando. Então, assim, eles fazem um pouquinho aqui, mas depois, no outro lado, não consegue, porque eles não conseguem fingir o que eles não são, que não é a natureza deles. Eles não querem estar bem. Não tem troca. É caos. Eles querem mesmo destruir. Eles são pessoas autodestrutivas e gostam de destruir a paz das pessoas com quem eles convivem. Porque isso dá prazer a eles, gente. É surreal, né? Acreditar que alguém tem prazer nisso, mas tem. No caso aqui, ela fala numa parte do livro: você não quer sair, você não consegue sair, e aí eu coloquei aqui: tudo na hora perfeita e da forma perfeita de Deus. Então, eu vejo que cada um tem o seu momento, cada um tem o seu limite. Eu vejo vários testemunhos, teve um que aqui no canal que a Neide contou, né, que ela foi casada, inclusive eu fui no casamento dela, e era um psicopata. E ela disse que ele chegou a bater nela, chegou a quebrar o braço dela, chegou a fazer coisas horríveis com ela. E até lá ela foi aguentando, aguentando, aguentando. Várias vezes ela pegava o telefone para chamar a polícia e ela parava. Teve uma vez que ela depois ainda ficou com pena dele, né? No fim, ela tomou coragem e chamou a polícia porque ele foi para cima da filha dela. Então ela viu que ele ia agora machucar a filha. E aí ela teve essa coragem, foi o limite dela, né? Mas poderia ter acontecido coisas muito piores. E ela disse que ela só não ficou com dó dele como antes, de depois cancelar tudo, né? Por quê? Porque ele ainda estava falando para o policial que ela que agredia ele. E eles fazem muito isso. Elas também, né? Projetam no outro, falam que o outro faz o que eles fazem com as vítimas. E aí ela falou que naquele momento ela falou, eu fiquei firme e forte, aí ela conseguiu ir até o fim, enfim, teve audiência e tudo, e graças a Deus deu tudo certo, ele não pode mais chegar perto, senão ele vai preso na mesma hora. Então, o que que acontece, né? O aprendizado, fortalecimento, o discernimento que pode acontecer enquanto você ainda está no relacionamento junto com essa pessoa, né? Muitos ainda não estão preparados, preparadas para sair, por vários motivos que eu falei aqui no começo. Se tem filhos, se você depende financeiramente dessa pessoa, muitas coisas envolvidas que naquele momento a pessoa está enfraquecida. Então, é fortalecer, buscar aprendizado, que é o que vocês estão fazendo aqui, o que a gente faz assistindo vídeos, lendo livros, e ter o discernimento, pedir para Deus discernimento, para você começar a enxergar de verdade quem é essa pessoa. Porque na nossa cabeça, quando eles ficam bonzinhos, boazinhas, a gente volta a ter esperança de novo, que essa pessoa está melhorando, que essa pessoa está mudando. E o normal é, no máximo, 3 meses, 4 meses, sei lá, cada um vai, né, até onde consegue, depois volta tudo de novo como era antes. Porque a mudança não é de dentro para fora, é só para te manter ali, para você continuar ali aceitando os abusos. Então, precisa desenvolver, né, ferramentas que ajudarão você a viver uma vida mais saudável. O que eu vejo, na maioria dos casos acontecendo, são pessoas que começam a buscar terapia, começam a buscar autoconhecimento, começam a se fortalecer através do conhecimento também, e buscar respostas, observar essa pessoa, ver, entender que eles precisam da nossa reação, que eles precisam provocar a gente, e aí você começa a se fortalecer, sabendo quem você é, sabendo o seu valor. Quando essa pessoa vier falar alguma coisa, aquilo já não vai mais te atingir, você já sabe que essa pessoa está te provocando, porque quer a tua energia, quer te ver mal, e aí você não dá mais esse gostinho. Pedra cinza, uma pessoa sem graça, e viver a sua vida. Vai para academia, fazer coisas que você gosta, estudar se você quer estudar, escreva um livro se for o caso. Tem uma moça também que ela não está aqui hoje, que ela acompanha a gente, que ela escreveu vários livros. Ela ainda continua casada, já há mais de 30 anos casada com um narcisista. E veja bem, gente, ela não é abusada, não é violentada fisicamente, tá? Que eu sempre falo aqui, isso é outra história e você tem que denunciar, não fique esperando para algo pior acontecer, tá bom? Isso é muito importante.
Tem um testemunho também da Silvana, que participou aqui da jornada, do recomeço. Ela também passou por coisas horríveis, dá para ver que é um psicopata, um homem com quem ela viveu anos, teve 2 filhos. Ela deu um testemunho dela aqui, inclusive ela tem um Instagram, onde ela conta um pouco do testemunho dela também, e é incrível, todas as vezes que ele chegou a bater nela, várias vezes, ela tem fotos e tudo, toda roxa, ela estava grávida, ele agrediu ela, e ela fala que todas as vezes ele conseguia fazer com que ela voltasse com ele, porque eles conhecem a gente tanto, 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 é coisa mesmo assim das trevas, e eles usam aquilo para fazer com que você volte. Eles vão usar o que souber que vai tocar você, que são suas fragilidades, carências na maioria. Então, no caso dela e de muitas outras eu vejo, eles veem, por exemplo, seu sonho é ter um filho, né? Então, essa narcisista, na hora que você fala acabou, ela te agrediu e você não quer mais, para voltar, vai falar, vamos ter nosso filho, não destrói nossa família, poxa, nossos sonhos de estarmos juntos e termos filhos, já vai começar a falar o nome dos filhos, pronto, você começa a sonhar aquilo, esquece o que a pessoa te fez, e quando você vê, você já está lá de novo, e aí eles vão piorando, vai piorando o abuso. Então, eles vão prometer o que você quer ouvir. No caso dela, ela disse que ela tinha o sonho de casar, então toda vez ele falava que ia casar no papel, iam casar, e a festa ia ser não sei aonde, fazia os planos todos, e ela voltava com essa esperança. Casou? Não, não. É assim que eles fazem e elas fazem. Por isso que é tão importante a gente ter o pé no chão, saber com quem a gente está lidando, saber que essas pessoas são pessoas manipuladoras e que não estão nem aí para os nossos sentimentos, e sim para o benefício próprio deles e delas. Então, a verdade, né, conhecimento nos liberta. Porque, na maioria dos casos, o que acontece, como nós temos emoções e temos esperança e acreditamos e sonhamos, a gente foca no que o outro tem de bom. E é onde eles usam isso contra nós. Usando a nossa esperança, né, e prometendo coisas lindas e maravilhosas que eles não têm a menor intenção de cumprir nada daquilo. Relacionamentos saudáveis, você vai ver reciprocidade, você vai ter respeito mútuo, amor verdadeiro. Vocês vão crescer, nós crescemos juntos quando estamos com alguém que realmente é uma pessoa que é como nós, que tem empatia, que é capaz de amar, que deseja o melhor para o outro, que aceita o outro como o outro é e ama o outro como o outro é, mesmo com seus defeitos, porque sabe que também tem defeitos. Você tem alegria, você aproveita a vida, compartilha a vida junto com essa pessoa. No relacionamento tóxico, você vai estar sendo totalmente controlado, controlada. Aonde você foi? Com quem você estava? Manda foto. Deixa eu ver. Vai te acusar. Porque eles acham que fazem com eles o que eles fazem com os outros, né? Então, paranoia, o tempo inteiro, desconfiando. A fúria, porque tudo para eles, qualquer coisinha que você fale, que não é o que eles esperam que você fale, qualquer coisa que dê algum gatilho ali de rejeição, seja lá o que for, que tire eles desse controle, pronto, já explode sem motivo nenhum. Muitas vezes a gente nem sabe o que está acontecendo, a pessoa já está gritando ali. Para quê? Para depois você ficar condicionado, condicionada, a pisar em ovos, e aí você já não falar mais o que você está sentindo. A pessoa vai fazer coisas horríveis com você e você fica, aí melhor eu não falar nada, porque se eu falar, ele vai explodir de novo, ou ela vai jogar coisa em cima de mim de novo. E aí é isso que eles querem, que você fique com medo, se cale e não reclame mais de nada. Gaslighting, que é aquela coisa que a gente já sabe que é um dos jogos mais sujos que eles fazem, que é falar coisas que você fez que você não fez, ou que você não fez, falar que você fez, e você começa a duvidar de você mesmo, de você mesma, né? Coisas assim, das coisas mais bobas, que a gente nunca seria capaz de fazer isso com alguém, eles fazem. Insultos, né? Falando coisas ali, e tentando também te diminuir, te rebaixar, negligência, engano, porque é isso que vem, né, o tempo todo da parte deles, manipulação e tudo mais. Então, ela fala também sobre o que acontece. As pessoas que ficam nesses relacionamentos,
vivem num regime onde foram condicionados, e acabam aceitando, acostuma com aquilo, achando que aquilo que é o normal. Né? Acreditamos que eles vão mudar, que elas vão mudar. Você dá tudo para eles e eles apenas recebem, porque não existe troca. Você está lá para dar, e eles estão para receber, receber, receber. Não existe troca, somente migalhas para você continuar lá fazendo mais e mais, porque você vai começar a achar que o problema está em você. Então, ela fala assim, expectativas de que eles irão melhorar nos prende a essa dinâmica viciante. Depois de anos vivendo assim, você percebe que suas necessidades não estão sendo atendidas. Então, eles vão se atrasar, eles não vão aparecer em encontros que marcam com você, vão cancelar férias, viagens de férias, não te escutam, te ignoram. E vão fazendo coisinhas assim que todos os dias isso vai diminuindo tua autoestima, isso vai fazendo tantas coisas no teu emocional. Inclusive, ontem eu vi um vídeo que achei muito interessante da história do sapo, que diz que o sapo, quando ele está numa água que está quente, a água começa a esquentar, ele continua ali. Só que no momento que a água começa a ferver, ele já não consegue mais sair e ele acaba morrendo. Por quê? Porque ele se esforçou tanto para se manter naquela água que estava ali esquentando, ele se adaptou àquela coisa que já estava inconfortável, desconfortável, né? Eu não sei, porque a palavra aqui é uncomfortable, eu já nem sei mais em português se eu estou falando a coisa certa. Gente, me desculpa se eu troquei aí o português, mas vocês entenderam. Que ele está tão fraco já que agora ele não consegue mais sair e acaba morrendo. Por quê? Porque ele não tomou a decisão na hora que estava ali incomodando, dele pular fora da panela, a tempo dele não ser destruído por completo. Porque no momento que ele viu que não tinha mais jeito, ele já não tinha mais força para sair. Achei que fez tanto sentido em relação a relacionamentos abusivos. Continuando aqui. No livro ela fala algo, algumas frases que ela cita que eu achei bem interessante compartilhar aqui. Ela fala que a única coisa pior do que estar sozinho é estar sozinho dentro de um relacionamento, porque é essa sensação, gente, você parece que tá, no caso, quando é casado, casada, você tá casada, mas tá solteiro. Porque a pessoa só tá ali, mas não tá. Ao mesmo tempo, a pessoa não tá. A presença é física, mas não existe intimidade emocional, eles não se abrem, eles não se envolvem, eles não se dão como a gente se dá. Então, a única coisa que ela fala que é pior do que estar sozinha é você estar sozinha num relacionamento com alguém. Por quê? Porque não tem empatia, não tem conexão, não tem respeito, não tem atenção, não tem suporte. E é assim, gente, tudo que a gente mais quer, e eles sabem, contanto que quando a gente decide sair, eles vêm oferecendo e dando tudo isso. Quer dizer, eles sabem. A gente às vezes fica querendo ensinar a pessoa a respeitar a gente. Você acha que a pessoa não sabe o que é respeito, o que é falta de respeito? E a gente fica na esperança que a pessoa vai entender. A pessoa não quer entender, porque a pessoa sabe o que é, mas não quer fazer. Quer ver você sofrer. Então, as decepções viram algo normal. A pessoa acredita que da próxima vez vai ser diferente. De novo, a esperança de que a pessoa vai mudar, que a pessoa vai melhorar. Mesmo suas expectativas sendo destruídas regularmente, todos os dias, você ainda tem aquela companhia da pessoa, coisas da rotina diária. Então, a gente começa a ver o bom para se dissonância cognitiva, né? A gente começa a mentir para nós mesmos. Ah, mas a pessoa não faz isso, mas a pessoa está aqui todo dia, olha, a pessoa compra comida, a pessoa ajuda a fazer isso, a pessoa trabalha, a pessoa paga as contas, está aqui sempre almoçando comigo, jantando. Olha a carência, né? Então a pessoa começa a se acostumar com migalhas. Depois de anos vivendo algo anormal, você passa a achar que aquilo é o normal, como a história do sapinho.
até o ponto que fica inviável, que aí a pessoa começa a ter já problemas no físico, começa a ter, né, problemas psicológicos, tudo vai se agravando, e aí é quando a pessoa já está tão fraca que ela não consegue ou ele não consegue sair. Mas tudo tem um propósito maior de Deus, e quando a gente busca refúgio nele, ele nos dá sempre uma porta, uma janela, né, uma forma, um caminho para você sair. Então, ela fala assim, não espere por um ônibus que nunca irá passar nesse ponto. Eu lembro quando eu morava no Brasil, tinha um ônibus que eu sempre pegava, número 40, se não me engano. E tinham alguns pontos que esse ônibus não passava. Então, é a mesma coisa que eu tivesse nesse ponto de ônibus, que eu sei que o número 40 não vai passar, eu ficasse lá esperando. Ah, ele vai passar aqui, porque ele vai saber que eu preciso do número 40 e ele vai vir aqui só por causa de mim. Então, ela fala assim, não fique esperando um narcisista mudar, porque ele é o que é, ela é o que é. Então, ela diz, se você quer continuar nesse relacionamento, ou enquanto você não consegue sair, não crie expectativas sobre um narcisista, porque isso irá, né, no caso, se você não criar essas expectativas, saber de verdade que essa pessoa não vai mudar, não quer mudar, você vai se proteger de dores maiores. Porque essa esperança, e aí a gente acaba se frustrando, porque você fica lá naquela esperança, e aí quando você vê que voltou tudo de novo a ser como era antes, aí a gente começa ainda a se sentir insuficiente, como se fosse nossa responsabilidade eles mudarem ou elas mudarem. Quando você vive com um narcisista, não espere que ele te respeite e tenha empatia, ela fala. Não espere isso, porque você não vai ter. Como que eles vão te dar algo que eles não têm, que eles não sentem? Quanto te custa para você viver uma vida confortável financeiramente? Porque ela começa a falar aqui que existem coisas que muitas vezes nós abrimos a porta, nos atrai o olhar, né, algo que a gente quer na nossa vida, que eles vêm oferecendo. E aí, o que que isso vai te custar? Então, muitos deles, porque são focados mais na parte financeira, em ter status, poder, vão oferecer uma vida confortável, né? E aí, o que que você paga através disso? Você tem lá a tua casa boa, tem carro, tem tudo uma coisa, né, confortável na parte financeira, mas aí, ó, é o que ela fala no livro dela. Você vai receber o que em troca? Vai te provocar para te enfraquecer o tempo inteiro, você vai ter uma indiferença dessa pessoa, te criticando o tempo inteiro, a pessoa fria, inconstante, te manipulando o tempo inteiro. Então, ela fala que o comportamento dele ou dela muda levemente quando você comunica a sua insatisfação, mas logo voltará a ser como antes, que é o que eu falei aqui. Quando eles percebem que a gente não está bem ali, que a gente quer sair, que eles estão vendo que estão perdendo o controle, aí eles vão e jogam de novo a migalhinha. E aí a gente começa de novo a ficar. Se você pretende ficar, se acostume com essa dinâmica. Não se surpreenda quando estiver frio no inverno, ela fala, né? Se você tem a intenção de ficar, coloque uma jaqueta. Então, resumindo, né? Se você tem a intenção de ficar, você já sabe que a dinâmica é essa, frio e quente, morde a sopra. Então, não fique esperando que o narcisista vá mudar, e sim faça aquilo que você pode fazer para você se blindar. É possível, gente, você estar no relacionamento abusivo e você conseguir seguir a sua vida. É difícil, lógico, porque você está ali lutando para crescer e eles estão te puxando para descer. Mas você consegue, porque Deus que habita em nós é muito maior do que o que habita neles e nelas. Então, você tendo esse conhecimento, fica viável, e aí eu digo, até, né, no caso de realmente ser um transtorno, você conseguir se fortalecer e você mesma vai ver. Sabe o que eu acho mais lindo de tudo? Que eu vejo que as pessoas, quando pedem para Deus para sair desse relacionamento, no caso, pede para essa pessoa mudar. Vários testemunhos eu tenho visto ultimamente aqui no canal, em atendimento também. Sabe o que acontece? Quanto mais a pessoa ora, mais a narcisista se afasta dessa pessoa. Eles mesmos acabam indo embora. Porque o que acontece? Quando você começa a se fortalecer, você começa a levantar, você começa a cuidar de você, ele ou ela não vai gostar.
não vai aceitar. Então, muitos deles acabam saindo mesmo, porque perdeu o controle, tá vendo que não tá conseguindo te destruir, que você tá se cuidando. Agora, tem aqueles que ficam. Então, esses que ficam, essas que ficam, vão ter que aprender a lidar com isso e aceitar isso. Senão, vai ter que sair. E muitas vezes também o que acontece, que ela fala no livro, que eu não citei aqui, mas que eu vou falar agora, é o amor. Você. Mas não existe amor, tá, gente, por eles, da nossa parte. É tudo uma ilusão, porque o que você amou ali, que você achou que era amor, não era a verdade da parte dele ou dela. Foi tudo manipulado, foi tudo criado, porque eles sabem o que a gente mais quer, o que a gente mais sonha, e eles vêm oferecendo isso. Então, não é amor verdadeiro, porque nunca teve reciprocidade da parte da outra pessoa. O amor, ele é recíproco, é uma troca, os dois crescendo juntos. Com eles não tem isso, tem é dor, sofrimento. Então, eu não vejo que existe amor, amor mesmo, tá, gente? Existe a pessoa achar que ama essa pessoa, porque na verdade essa pessoa nem existe, nunca existiu. Foi tudo uma invenção desse narcisista, dessa narcisista, para você ficar ali apaixonada, apaixonada. Então, isso para mim não é amor. Aí, continuando aqui, ela fala: coisas boas em sua vida acontecem, né? Ela fala o que você tem que fazer. Quando acontecerem coisas boas na sua vida, no caso de você ainda estar no convívio com um narcisista, uma narcisista, não compartilhe com ele ou com ela. Aí ela fala: lembre-se das 3 últimas vezes que isso aconteceu. Faça um teste, ela fala, conta para ele ou para ela algo bom, né? Alguma vitória em sua vida, alguma conquista, algo que você está feliz, e você vai ver o que, que vai voltar para você. Ela fala que também é muito importante você anotar sempre tudo que essa pessoa fez com você. Anota tudo que ele fez, que ela fez. Por quê? Porque na hora que eles vierem bonzinho, boazinha, aí você começar a se derreter, achando que essa pessoa tá de novo, vai, agora vai, agora vai, agora vai, essa pessoa realmente está mudando, aí você vai lá e lê tudo isso. Só para você ficar na sua realidade e não cair, porque é só você cair, eles já voltam com força total, ainda pior do que antes. Quem já passou por isso sabe o que eu estou falando e é verdade. E outra coisa que ela fala também, as notícias ruins, a mesma coisa, igualmente, não compartilha. E se você compartilhar, já se prepara. Por quê? Notícia ruim na sua vida, às vezes uma pessoa da família que não está bem, para eles isso é uma inconveniência. Tudo que está tirando, por exemplo, você não está bem, agora você não pode mais servir ou servi-la, eles vão ter que estar te ajudando. Eles não vão gostar. Isso vai estressar, né? E se prepara, ela fala por quê? Porque a pessoa vai te deixar ainda pior. Em vez de dar suporte, vai ainda minimizar a sua preocupação e tudo mais. Então, ela fala: não compartilha nada. Guarda para você e compartilha com pessoas que realmente vão estar torcendo com a sua alegria e vão poder te dar suporte na sua tristeza. Porque deles, você só vai ter desilusão, decepção, né? Só vai piorar a situação. Se você está bem, ela vai tirar a tua alegria, e se você não está bem, e muitos ainda se alegam com a tua tristeza, ainda vai piorar ainda mais a situação. Então, ela fala que é coisas que mantêm as pessoas reféns, né, desses relacionamentos. A esperança de que a pessoa vai mudar, um dia ele irá ver o quão maravilhoso, maravilhosa eu sou, um dia vai reconhecer o meu valor, né? Um dia vai ver que vai vir essa luz ali e ele ou ela vai se desculpar por tudo que fez comigo até hoje. E é isso que faz a pessoa ficar lá, muitas vezes esperando, porque um dia isso vai acontecer. Aí é a expectativa de novo, né? Agora vamos falar se devemos ir.